Bom dia para quem vem do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Mais uma vez com vocês, o seu canal Ponderando com Caju, para nós tratarmos de economia, de gestão e de finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos tratar de um assunto, lidar com um assunto dos mais preciosos para mim e que demorou um pouco a ser abordado, porque eu precisei fazer uma extensa leitura para conseguir fundamentar de tal forma que eu pudesse produzir para todos vocês um conteúdo com bastante substância. Vocês viram que no vídeo anterior eu tratei de uma obra do economista Carlos Lessa, que se chamava 15 anos de política econômica. Esse livro, ele mostra as diretrizes que o país seguiu nesse período de 15 anos, começando mais ou menos a partir de 1947, e indo até 1964, por aí. E esse período de 15 anos dividido em três partes. A primeira, de 47 até mais ou menos uns 54, quando essas diretrizes que o país seguia, elas eram dadas por uma estratégia profundamente ligada ao câmbio, quer dizer, a cotação de quanto a nossa moeda vale em dólar. Mas foram diretrizes que já estavam dando um certo anúncio de uma programação muito mais complexa que estava por nascer. E depois de 1954, 55 até 1960, 61, vem o período do plano de metas, que daí sim, o Brasil tem um plano dos mais, não é nem dos mais, foi o mais bem elaborado plano de desenvolvimento que o Brasil já teve. Justamente no período do presidente Juscelino Kubitschek. Foi feito com primor, não que não tivesse defeitos, mas indicava caminhos e rumos muito claros para o país perseguir ao longo dos 5 anos da gestão, que naquela época o mandato de presidente da República era de 5 anos. Esse tema foi um tema muito em a ver com, não só com a economia, mas também com a gestão. Porque era uma nova maneira de se gerir o país quando se tinha um plano para ele. Bom, isso, como eu disse, o plano de metas. E depois de 1961, quando sai o presidente Juscelino, e vem o plano trienal, que é uma outra formulação que orientou o país. Eu fiz questão de apresentar esse livro do Carlos Lessa, porque foi um dos períodos mais ricos e de transformação que o nosso país conseguiu por causa de uma gestão muito inteligente, altamente racional, mas que também veio no seu momento oportuno. Porque a gente não faz as coisas quando a gente quer e da forma como a gente quer. A gente faz as coisas no momento também que elas precisam acontecer. E felizes quando, nesse momento em que as coisas precisam acontecer, que é preciso haver uma grande transformação, que lá está uma pessoa indicada, talhada para esse momento. E isso foi o que aconteceu com o presidente Juscelino. Um homem certo, na hora certa, no lugar certo. Essas coincidências são difíceis de se encontrar. Hoje eu vou, dentro daquele livro dos 15 anos de política econômica, fazendo parte do plano de metas, nós vamos lidar com a principal meta, talvez, não vamos dizer a principal, mas a mais polêmica, controversa, que foi a construção de Brasília. Nenhuma obra no país foi tão vultosa, nenhuma obra foi tão polêmica,
e nenhuma obra despendeu tantos recursos como a construção de Brasília. E para isso, eu recorri a uma literatura famosa, escrita pelo próprio presidente Juscelino Kubitschek, o livro que ele escreveu chamado Por que Construir Brasília? Esse livro, ele pode ser encontrado agora já em PDF, porque ele é domínio público, pela importância da obra. E vocês, se quiserem, podem acessar esse endereço aqui, ó, https, com esse endereço eletrônico, que vocês podem copiar, ou melhor dizendo, copiar aí, digitar no Google e vai diretamente na página que vocês podem baixar esse volume. Ele é feito em PDF, foi primeiro, claro, ele foi impresso, foi uma obra impressa, e depois o Senado Federal, a Biblioteca do Senado, passou isso para um documento PDF que toda e qualquer pessoa pode ter acesso. E é muito importante porque é a palavra do próprio presidente Juscelino. Porque eu já fiz várias incursões a respeito desse período muito rico, algumas já mostrei para vocês, a obra anterior, 15 anos de política econômica, tem a respeito da construção de Brasília, que é de Ronaldo Costa Couto, e por sinal, quando eu terminei de ler a obra do presidente Juscelino, eu vi que há determinadas coisas aqui dentro desse livro que estão altamente exageradas naquilo que foram escritas, e que o próprio Ronaldo Costa Couto, autor dessa obra, deveria ter corrigido e não corrigiu, porque ele não leu esse Porquê Construir Brasília. Muito bem. Ou se leu, não prestou atenção a algumas partes que são singularíssimas para entender isso aí. Muito bem. Vamos ao Porquê Construir Brasília, que é, na verdade, um assunto mais específico de gestão. Só que gestão de um país. Muito bem. Primeira coisa era o seguinte: Brasília, ela já estava marcada na Constituição brasileira e já era um sonho antigo de transferir a capital do litoral para o interior. Mas seria uma obra muito polêmica. E como é que iria conseguir fazer isso? Como é que o presidente Juscelino iria conseguir fazer essa transferência de tal forma que não acirrasse os ânimos da oposição, porque ele ia atrair uma guerra contra ele. Então, o que ele faz? Ele convida exatamente essa oposição, na época, que era dada pelo partido da UDN, para justamente lançar essa ideia. Mas como assim? Eram justamente aqueles deputados que estariam interessados na construção dessa capital, porque eram de Goiás. E a capital, sendo transferida do Rio de Janeiro para Goiás, iria trazer desenvolvimento para aquela região. Então, o presidente Juscelino Kubitschek, com muita argúcia, coloca essa ideia para a oposição no local aonde seria de maior interesse, justamente no estado de Goiás, que estava muito abandonado, porque ele era muito mais do interior, e o Brasil ele se desenvolvera no litoral e abandonou praticamente, ou deixou para trás, se esqueceu ou nem pôde desenvolver mais o interior. Então veja, aí já tem a primeira jogada de inteligência. Você convidar e responsabilizar também a oposição para participar desse projeto.
porque daí uma parte dessa oposição da UDN está interessada nele, porque quer que o seu Estado vá para frente. Bom, outro motivo da construção de Brasília. Eu estou lendo também agora, lendo algumas coisas, porque para eu fazer isso aqui, eu fiz um fichamento desse livro, que tem mais ou menos 8 páginas. Mas é claro, eu não vou ler as 8 páginas para vocês, de jeito nenhum que eu anotei. Ela está no computador e eu apenas estou destacando algumas coisas essenciais. Por exemplo, o governador de Rondônia, que na época era Paulo Nunes Leal, ele dizia, por exemplo, que para uma mercadoria sair de São Paulo e Rio para chegar a Rondônia, por estrada de caminhão, por exemplo, demoraria 6 meses. Que não seria apenas de caminhão. Ia ter que entrar por navio, pelos rios amazônicos, até chegar a Rondônia. E essas mercadorias, portanto, ia ter um prazo de chegada de 6 meses para transpor essa distância. Porque não havia uma ligação rodoviária com Rondônia. Então, quer dizer, eu até tenho que me corrigir, né? Então, quer dizer, por caminhão não ia ser possível. Ia ter que ser via litoral e depois via rio. Até que chegasse a mercadoria em Rondônia. Muito bem. Então, Juscelino toma a peito isso, percebe a importância que tem Brasília, não apenas por ser uma obra que vai dar unidade ao país, mas muito mais do que isso, para que o país ele possa se comunicar de uma região com outra. Porque Juscelino Kubitschek, não apenas a sua capacidade de trabalho, que era extraordinária, ele era um homem que das 24 horas do dia, ele era capaz de trabalhar 20 horas. Na fiscalização de Brasília, por exemplo, ele estava no Rio de Janeiro e terminava com o expediente às 8 horas da noite, no Rio, pegava o avião, vinha para Brasília, que na época estava sendo construída, ia fazer a vistoria chegando de madrugada, porque do Rio de Janeiro até Brasília levavam 2, 3 horas. Então ele chegava lá perto de meia-noite. E meia-noite ele ia então fazer a vistoria das obras, porque Brasília ela foi tocada 24 horas por dia e em turmas de 8 horas. Então era uma construção ininterrupta. E Juscelino, para isso, ele soube montar a equipe, que também seria capaz de sonhar com ele e fazer com que esse projeto acontecesse. Para dirigir as obras da capital, ele convida Israel Pinheiro, que é uma pessoa altamente... Voltando, tivemos que parar um pouquinho, porque o vizinho estava buzinando, e com o carro, isso estava atrapalhando. Muito bem, então eu estava falando de Israel Pinheiro, uma pessoa tarimbadíssima para dirigir os trabalhos da capital, da nova capital. Para fazer o projeto de Brasília, é feito um concurso, e quem ganha é Lúcio Costa, que foi também um arquiteto que se dedicou de corpo e alma a isso, que já era também conhecido de Juscelino, e ele vence o projeto. E uma das coisas mais curiosas é esse concurso, porque o projeto do Lúcio Costa ele estava desenhado em papel, um projeto muito original, e concorreu com outros projetos, por exemplo, que haviam sido gastos projetos muito caros, inclusive com maquetes, para levar ao primeiro lugar. Mas a comissão, que era feita inclusive por arquitetos de Europa, se encantou com o projeto do Lúcio Costa, que projetava Brasília em forma de
avião e que tinha uma proposta moderna e que foi a vencedora. E a outra pessoa foi Oscar Niemeyer, que é o mais famoso de todos, que era um arquiteto já renomado, que foi construir os principais, construir não, mas projetar os principais edifícios da capital. E para construir as estradas, ele traz Bernardo Saião, que era um engenheiro daqueles que põe bota, vai para a estrada, sobe em trator e trabalha junto com os operários. Quer dizer, era um engenheiro também fora do comum. Então toda essa equipe que ele monta é fora do comum. E mais ele, Juscelino, com uma capacidade de trabalho extraordinária e com uma habilidade muito grande, não só em lidar com os aliados, mas também em lidar com a oposição, trazendo a oposição para participar. E daí, por exemplo, quando foi para fazer a nova capital, foram montadas as comissões, e numa dessas comissões, o próprio presidente convida elementos da oposição, da UDN, para participar das comissões de finanças, por exemplo, da nova capital. A própria oposição, portanto, tinha responsabilidade ao fazer esse projeto se tornar realidade. Então vejam, aí já é mais um trunfo que Juscelino consegue trazer para si. E outra coisa muito curiosa que eu também li no livro foi que esse projeto ele poderia chamar muita atenção. E ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados naquela época, pelo Congresso, até por um motivo dos mais curiosos. A oposição não acreditava que essa obra pudesse ser feita. Então eles votaram a favor, muitos deles, porque esperavam que essa obra fosse o túmulo de Juscelino Kubitschek. E não foi. Porque Juscelino consegue fazer esta obra dentro do prazo. Claro, com uma capacidade de trabalho que ele tinha extraordinária. E como é que ele consegue fazer com que esse projeto não chame atenção? Muito simples. Quando foi para assinar esse projeto, ele não fez, por exemplo, uma grande cerimônia, nem fez, por exemplo, chamou muito a atenção, ele foi mais discreto possível para fazer com que isso não despertasse curiosidade. Porque assim ele poderia fazer com mais tranquilidade, sem chamar a atenção. Então é mais uma coisa que ele ensina em termos de gestão. Quando você quer fazer uma coisa que é muito importante e que é polêmica, faça de conta que ela não é. Seja discreto, seja modesto. E ele fez isso. Então é mais uma coisa que faz as coisas irem passando. Outra também é que o país ele estava num atraso ainda muito grande. Porque, seja como for, nós já tínhamos um certo conjunto industrial aqui, mas muito tradicional, muito ligado a produzir bens de consumo para os trabalhadores. Mas nós não tínhamos, por exemplo, ainda uma indústria de base aqui de produção de bens de capital, de máquinas e equipamentos, que precisava ser construída para que o Brasil deixasse de ser um mero exportador de café, que era a nossa principal mercadoria ainda no século XX, nos anos 50. Ainda era. E para que o Brasil deixasse de ser um mero exportador de produtos primários, era preciso que ele tivesse uma grande base industrial. Aí que entra o plano de metas, com as suas 30 metas, e Brasília é a 31ª. Mas o que Brasília tem em especial a ver com essa indústria e com essa base que estava sendo construída? É que, se você tem uma grande base industrial e você vai produzir produtos que nunca no país
se imaginou, inclusive automóveis e uma série de outros mais, você precisa vender isso aí. E como é que você vai vender num país que não tem nem ligações rodoviárias, norte e sul, leste e oeste, fazendo uma cruz, por exemplo? A solução, e eu queria sintetizar essa obra, era Brasília. Por isso que Brasília teve essa importância, porque ela integrava o país, formava um mercado nacional, incorporava a região amazônica, que era a região que hoje se sabe, né, que é a região mais rica do planeta, e faz com que, por meio das ligações rodoviárias que vão até Brasília, o Brasil se unificasse. Como assim? Por exemplo, a rodovia Brasília até Porto Alegre e Brasília até Belém do Pará. Então, que era Belém-Brasília. Isso ligava o Brasil de sul até o norte. E depois ligações mais laterais, que eram, por exemplo, como a Brasília-Acre, que também foi sendo construída. Brasília-Belo Horizonte. E isso aí foi que deu essa unidade ao país. E Brasília, como era um centro que estava se desenvolvendo, com estradas, ela vai atrair o desenvolvimento para ela. Então vejam, foi uma capital que estava muito bem pensada dentro de um contexto de desenvolvimento integrado. Agora, é óbvio, houve corrupção? Sim, sem dúvida. Houve, porque não havia como fiscalizar. A fiscalização era muito precária. E as obras tinham que ser tocadas 24 horas por dia, porque ela tinha um prazo. No dia 21 de abril de 1960, tinha que estar inaugurado. Então foi contra tudo e contra todos. Mas essa obra, ela é feita e ela vai trazer um novo horizonte para o país. Porque as obras, especialmente desse plano de metros, se concentram na produção de energia elétrica, na ligação de transportes e na indústria de base. E isso vai fazer que com que o Brasil daí ele deixe de ser um mero exportador de produtos agrícolas. Ele vai ter uma indústria aqui dentro. Mas se ele tem uma indústria aqui dentro e vai produzir uma série de produtos, precisa vender. Mas como é que ele vai vender se ele não existe sequer estradas que integrem esse território? Então, olha, que vai ser essa unidade nacional e vai dar um senso ao povo brasileiro de que ele pode fazer, de que ele é capaz. Vai tirar aquele famoso complexo de vira-lata, de que nós somos incapazes de fazer as coisas. E não, pelo contrário, nós somos um povo inteligente, um povo capaz, um povo trabalhador, mas que precisa ser motivado para isso. E nesse ponto, Juscelino Kubitschek foi um mestre da gestão do futuro, porque ele estava vendo um país 50 anos para frente. E assim, nós podemos dizer que essa Brasília, ela conclui o seu papel. E uma das coisas que eu li, por exemplo, nesse livro, que existia uma lenda que se propagou, está escrita, por exemplo, neste livro aqui, que se levou cimento e tijolo de avião para Brasília. Está escrito aqui no livro do Ronaldo Costa Couto. Mas o próprio Juscelino esclarece isso e desmistifica essa lenda. Porque os aviões da época só podiam levar 300 tijolos, porque eram aviões pequenos. E Brasília precisava de material de construção de ferro, de aço, tijolo, brita, em milhares de toneladas. Então era impossível isso acontecer por avião. O que provavelmente pode ter acontecido é com material de escritório e de engenharia, que é uma coisa de muito delicada, de muita precisão,
que pode ter sido por avião. Agora, a material bruto foi por caminhão mesmo, que saía de Belo Horizonte para Brasília, ou de Belo Horizonte ia até Anápolis, porque Anápolis era uma cidade mais ou menos próxima, que tinha os grandes depósitos, que iam fazer com que isso pudesse chegar até Brasília. Então, quando chega, passado 3 anos e 10 meses, Brasília está pronta. E Juscelino Kubitschek inaugura no prazo, com a sua dedicação, com a sua habilidade para lidar com todos, inclusive aqueles que eram contra ele, termina, conclui Brasília, é aclamado, ovacionado por todos, convivendo com a oposição. Essa é uma lição extraordinária de gestão que poucos presidentes foram capazes de fazer. Meus queridos e minhas queridas, eu me despeço de vocês. Desculpem ter demorado, mas o assunto merece. Quem gostou, por favor, dê os seus likes. Por quê? Os seus gostei, né? Porque esse trabalho só tem começo. E, portanto, nós temos muita coisa pela frente. Muito obrigado e até a próxima vez.